para tudo! Vasco vai parar de treinar provavelmente em São Januário para ter gramado bom para a estreia no Campeonato Brasileiro. Possibilidade de treinos até fora do Rio de Janeiro. Você vai ter informações do que o clube está fazendo para melhorar a grama e o campo e também a iluminação. Vamos trazer aqui detalhes das novelas em curso. Raul, fica ou não fica? Chance é grande, olha, virou o filme dele ficar. E de Fred Guarim, e aí, vem ou não vem? E vamos ouvir um talentoso jogador de meio de campo. Um jogador em que nós temos muita confiança que possa em breve vestir a camisa titular e possa dar muitas alegrias, como há 22 anos atrás, um jovem também nos deu uma grande alegria em Buenos Aires. O AV News vai entrar no ar, já já, depois dela. Vem, minha querida e amada guitarrinha. Alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos nessa quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Está entrando no ar o nosso AV News, o nosso vídeo de toda noite que você gosta tanto. Vasco e Volta Redonda não vão se enfrentar mais no final de semana. Eu hoje falei com o Flávio Horta, que é o vice-presidente geral do Clube da Cidade do Aço, que me disse ontem que a situação estava encaminhada. O Vasco havia feito uma consulta, mas teria que, de alguma forma, também fazer a confirmação. Pois bem, hoje o Vasco confirmou que não quer jogar no final de semana. E por quê? Segundo o Flávio Horta, muito em função de uma semana forte de treinamentos. Mas a informação que nós temos é que a maior preocupação é com o gramado de São Januário. Isso mesmo. O gramado de São Januário, que vem sendo usado pelos jogadores profissionais, o Vasco vem trabalhando desde que terminou a questão de lockdown, pelo menos os treinamentos foram liberados na cidade do Rio de Janeiro, o Vasco entregou o CT do Almirante e passou a treinar em São Januário. Tem um campo anexo, mas faz muitas atividades também em São Januário. No entanto, o Vasco joga pelo Campeonato Brasileiro no dia 13 de agosto contra o Sport Clube do Recife à noite em São Januário. E aí é uma preocupação, menos de 30 dias para poder ter o gramado em condição, porque a CBF ela faz sim exigências e já já nós vamos falar também da questão envolvendo a iluminação. Por isso, a tendência até é que o Vasco pare de treinar em São Januário. Não está descartada a possibilidade do Vasco fazer uma pré-temporada no Rio, fora de São Januário, ou até mesmo em São Paulo, para já ficar próximo do jogo com o Palmeiras, ou até mesmo no Espírito Santo. Coisas que estão sendo estudadas. Eu hoje conversei com o Dr. Marcos Teixeira, chefe do Departamento Médico do Vasco, que me colocou que está à disposição para implementar os protocolos também nessas questões que envolvem viagem. É claro que ficar no Rio de Janeiro é muito melhor, já que as viagens que vão acontecer e são do jogo, são do campeonato, devem acontecer a partir do dia 8 de agosto, quando o Vasco deve ir para São Paulo para enfrentar o Palmeiras na abertura do Campeonato Nacional. Então, em função disso, essa é a discussão. O Vasco precisa melhorar o seu gramado, precisa dar um descanso e talvez não treine mais em São Januário. E o que está sendo feito para que o gramado possa melhorar? Eu hoje entrei em contato mais uma vez com o André Afonso, o VP de Patrimônio do Vasco, que me disse que foi feita uma cobrança à Greenleaf, que é a responsável pelo gramado de São Januário e que também vai ser responsável pelo gramado do centro de treinamentos. E a Greenleaf deu uma posição oficial ao Vasco da Gama da seguinte forma: vai aumentar a equipe de manutenção, pelo menos mais um funcionário dentre os 4 que já existem, a partir de sexta-feira já em condição de fazer o trabalho, mas podendo começar já no sábado. A tendência é que se comece na segunda, mas no sábado um encarregado vai estar executando a intervenção por 14 dias, podendo realmente meter a mão na massa com toda a liberdade. Quais são as ações definidas e urgentes? Primeiro, mais insumos. Segundo, novo plantio de sementes. Depois, a chamada top dressing. O que é a top dressing? É a aplicação de uma fina camada de material orgânico e de sementes na superfície do gramado. E depois a correção do nivelamento, do micronivelamento do gramado de São Januário.
Todas essas situações devem ser levadas em consideração, e isso foi colocado pela Greenleaf, na questão dos dias após chuva, porque se sabe que a recuperação e o rebrotar da grama é mais lento nessa época do ano. O campo anexo, onde os jogadores também treinam, e as áreas de recuo, as adubações serão quinzenais e também serão feitos reparos pontuais com enxertos e também replantios. A Greenleaf informa ao Vasco que as queixas reincidentes e não atendidas de um gramado ruim serão agora, com a atualização de toda a equipe, feitas e também para solucionar o problema. Não basta mais apenas ver o problema e não solucionar. O Campeonato Brasileiro começa no dia 13 de agosto em São Januário e o Vasco joga no dia 16 com o São Paulo também em São Januário e precisa estar com um gramado bom. E no dia 23 pega o Grêmio Porto-Alegrense. São 3 jogos em casa dos 5 primeiros do campeonato e precisa ter um gramado bom. Outra questão que também está sendo vista, eu conversei hoje com o VP de Obras e Engenharia do Vasco, Pedro Seixas, em relação à questão da iluminação. Vocês devem se lembrar, semana passada nós informamos que o Vasco tem um pequeno delay aí de 100 lux, que é a medida de iluminação para que o estádio de São Januário comporte jogos com uma iluminação adequada. Ano passado se fez a compra de refletores, se colocou para ter um mínimo, mas agora precisa atingir uma capacidade melhor. O Pedro Seixas me disse hoje que está vendo com a equipe do próprio clube uma maneira de realocar os refletores, posicioná-los diferentes para que de alguma forma possa realmente melhorar a iluminação. Nesse momento, para tudo, o estádio de São Januário precisa se preparar, porque a festa vai começar para nós, mesmo sem torcida, no dia 13 contra o Sport na nossa casa. Bom, e a CBF divulgou datas, horários e os jogos e os locais também das rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Vasco nos seus 5 primeiros jogos, e eu quero a sua opinião. E aí, vamos fazer quantos pontos? Tens esperança ou não tens esperança? A estreia, 19 horas e 45 minutos, um domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois, o Vasco recebe em São Januário. É bom lembrar, Palmeiras está jogando hoje contra o Corinthians. Vou colocar isso aqui porque é importante na questão física. No dia 13 de agosto, o Vasco enfrenta às 8 horas da noite na nossa casa o Sport Clube do Recife, que já voltou há pouco tempo, mas já voltou. Logo depois, enfrenta o São Paulo, no dia 16 de agosto. São Paulo também volta agora nesse meio de semana no Campeonato Paulista em São Januário, jogo às 4 horas da tarde. No dia 20 de agosto, o Vasco vai até Fortaleza enfrentar o Ceará às 8 horas da noite no Castelão, um jogo sempre muito difícil. Ceará que voltou também recente, fez aí semifinal de Campeonato Cearense, disputando a Copa do Nordeste, mas também está defasado em relação ao Vasco da Gama. E o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que joga hoje o Grenal, voltando também à atividade no dia 23 de agosto em São Januário, às 4 horas da tarde. São esses 5 jogos. 3 em casa, 2 fora, 3 em casa contra o Sport, São Paulo e Grêmio e fora contra Palmeiras e Ceará. E aí, qual é a sua opinião? Dá ou não dá? Para dar, precisa reforçar, precisa ter elenco, precisa ter jogadores. Hoje foi divulgado pela Globoesporte.com o interesse de um jogador de voltar ao Brasil e que poderia ter sido oferecido ao Vasco da Gama, um zagueiro de nome Lucas Alves, apelido Lucão. Formado na categoria de base do Corinthians, foi também jogador do Atlético do Paraná e também jogou no Atlético Goianiense. Faz hoje 28 anos, no dia 22 de julho. Tem 1,93 m, 79 kg, você está vendo alguns lances dele aí. O Lucão, sim, foi oferecido. Eu conversei com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, muito rapidamente, e ele me disse, foi oferecido, mas sem muito entusiasmo sentido Mazzuco. É um jogador que, de repente, não interessa muito por ter 28 anos de idade. De repente, o Vasco quer um jogador mais jovem, talvez não seja também o jogador ainda que o Vasco queira, e nem a posição, porque, como nós informamos ontem, a prioridade é muito mais pelo lado esquerdo. Atacantes, meias e também na lateral esquerda. Aliás, na lateral esquerda, Santiago Azarmendia. Hoje falei mais uma vez com o meu companheiro Ernesto Jimenez, lá da Rádio 1º de Março, lá em Assunción, e ele me disse que o Azarmendia jogou ontem pelo Campeonato Paraguaio. Jogou contra o líder do campeonato, o Cerro Porteño, contra o Libertad, 2-1 para o Cerro Porteño. Adivinha quem foi o melhor jogador em campo? Ele mesmo, Santiago Azarmendia. Não há nenhuma evolução no caso, o próprio jogador falou isso para o nosso companheiro Ernesto Jimenez, disse que não tem nada, está ansioso,
está na expectativa, mas nesse momento não há nada ainda sendo colocado na mesa para que ele possa jogar no Brasil. Quanto a outras posições, outros reforços, a gente ontem colocou, e é bom que as pessoas entendam, ninguém disse aqui que o Vasco está interessado nesses 3 jogadores. Na verdade, foram informações que nós recebemos de jogadores que poderiam estar no radar, que poderiam ser oferecidos ao Vasco. Mas nesse momento, os 3 jogadores citados, Jean Mota, Copete e Eduardo Sacha, no Vasco se gosta muito, são 3 nomes muito bons. Mas no caso de Sacha, muito difícil, ainda depende de uma liminar e o jogador recebe 500 mil reais mensais. No caso de Jean Mota, também existe aí um imbróglio da possibilidade de ele ir para o Fortaleza, mas não foi comentado absolutamente nada. E o Copete talvez seja aí o jogador que mais interesse porque está numa situação um pouco mais inferior, estava no Santos B, mas não se agilizou nada, porque o Vasco busca realmente um jogador com esse perfil de perna esquerda. Mas nesse momento, em relação a reforços, nada novo, apenas esse oferecimento do zagueiro Lucão, que o Vasco estuda, mas eu posso quase que garantir que não vai ser aceito, porque não foi recebido com grande entusiasmo pela comissão técnica cruzmaltina. Vamos então falar das novelas cruzmaltinas. Mais uma, né? Foi aquela época de novelas envolvendo pagamentos, agora são outras novelas. A novela Pagamento, a gente vai esperar os capítulos finais, quem sabe na próxima sexta-feira. Tomara que seja cumprido, porque realmente tá chato, não tá legal. Você fazer um acordo para o dia 20 e já no primeiro instante não acertar, não é legal. A gente vai esperar para sexta-feira para que possa sair essa questão aí do pagamento. E muita gente me perguntou ontem, também dos funcionários, se trabalha para que os funcionários também recebam. Funcionários que estão com 3 meses de salários atrasados. Então, é pro jogador, mas também é pro funcionário. A situação de Raul é a seguinte, caros amigos cruzmaltinos ligados no canal Atenção Vascaínos. Raul deve ficar no Vasco. E muito por conta de Ramon Menezes. Não vai ser liberado. O Red Bull Bragantino já não está assim tão afim de ficar correndo atrás do Vasco. Na verdade, foi sugerido o nome do Raul, gostaram. O Red Bull Bragantino fez uma oferta que envolvia jogadores emprestados, 2 jogadores, que o Red Bull Bragantino pagaria os salários, também um dinheiro e, além do dinheiro, pagar a dívida do Raul. Algo em torno aí de 4 a 5 milhões de reais envolvendo toda essa brincadeira. Só que isso mudou. Por quê? Porque o Vasco pagou o fundo de garantia e nós demos hoje de manhã no Bom Dia que não havia feito acordo com o Raul. Aquele acordo dos 12 meses. E Raul realmente não fez esse acordo. Sabe por que não fez? Porque o Vasco pagou tudo. O Vasco deve a Raul apenas a questão do aditivo, daqueles 15 mil reais por produtividade de 2019. Pagou todos os salários. Está em dia com o jogador. Apenas o salário agora que tinha que ser pago no dia 20 de julho e não foi pago. Foi pago tudo ao Raul exatamente por isso, com medo do jogador ir à justiça. Mas o jogador não vai à justiça, vai permanecer no Vasco. Essa é a maior tendência, mas muito por conta do pedido do técnico Ramon. Raul hoje confidenciou a amigos que Ramon deixou claro para ele: conto com você, me ajuda nesse ano de 2020. Quem sabe a gente não faz um grande ano e você fica no Vasco no ano que vem. Vamos juntos. E o Raul se sensibilizou. E a princípio, realmente, Raul deve permanecer na Colina. Muito por conta de que foi tudo acertado com ele e também pelo pedido do técnico Ramon Menezes. Em relação a Fred Guarim, outra novela. Expectativa muito grande. Hoje, Marcelo Ferreira, empresário do jogador, me disse: Flávio, amanhã devemos ter novidades. Bom, a gente espera, porque já vai se partindo aí para 12 dias de ausência de Fred Guarim e a expectativa é grande. E aí, vai resolver ou não vai resolver? Vai resolver a situação e vai voltar ou vai resolver a situação e não vai voltar? Nesse momento, estamos também vivendo essa expectativa dessa novela que está se arrastando demais. O que é realidade, e eu acho que o torcedor vai gostar, porque eu particularmente gosto muito e apoio muito, é a realidade da base do Vasco. Porque se Raul não ficar, se Guarim não ficar, de repente na base está a solução. E ele vai falar conosco aqui. O volante Caio Lopes, que vai se apresentar na próxima segunda-feira à comissão técnica do Sub-20, um jogador que para muitos tem um talento e uma capacidade de fazer todas essas funções. Primeiro volante, segundo volante e até terceiro homem de meio de campo. E o Caio Lopes fala sobre essa ansiedade da volta, em função principalmente dessa parada tão terrível que foi da pandemia. É assim, um pouco ansioso, né, para a volta. Foi um período muito difícil para todo mundo. Eu sabia da importância de
de ficar em casa, respeitar o isolamento, todas as regras durante a pandemia, que é uma coisa que nunca foi vista. Só que agora a gente vai voltar com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, né, que foram feitos, como todos os clubes estão fazendo, então é uma ansiedade boa. Caio fala agora sobre também a expectativa de repente ser aproveitado no time profissional. Tantos companheiros estão lá, estão treinando, que brilharam como ele na Copa São Paulo ano passado e esse ano também. Por exemplo, Vinícius, que nem era titular ano passado, esse ano foi bem e já foi guindado inclusive a titular do time do Vasco para Caio Lopes. É claro, há sim uma expectativa de que ele possa ser colocado no time profissional e possa ter oportunidade. Mas se não tiver, para ele tudo bem. Claro que tem uma expectativa, né? Mas eu sigo trabalhando, como eu sempre trabalhei e como sempre vou continuar trabalhando. O meu foco principal é ajudar o Vasco. Eu sou atleta, né? Sou funcionário do clube, então eu sempre sigo ordens. Então, no momento, estou cabeça no sub-20 para ajudar o Vasco. Se caso surgir a oportunidade, estou preparado. Se não surgir também, paciência, que uma hora chega. Outra expectativa do jogador em relação à presença de Ramon Menezes, que quando auxiliar via muitos jogos da base, estava sempre por dentro daquilo que acontecia nas categorias de base do Vasco. Para Caio Lopes, isso é uma vantagem, porque realmente Ramon Menezes conhece todo mundo que veio de baixo. O Ramon, quando ele era auxiliar, ele acompanhava, ia ver os jogos da base. Na época que a gente estava no profissional, ele dava os treinos pra gente em algumas vezes, então ele já conhece a gente. Claro que motiva, mas a gente sabe que o grupo também está cheio, então a gente tem que esperar o nosso momento na forma certa, na hora certa, as oportunidades podem pintar. Vamos então esperar que de repente esse menino possa ser uma solução. Diante de tantos problemas, está na hora de pintar alguém para dar uma solução a esse caso. Quem sabe não vem de um menino que há pouco tempo, nós soubemos disso através do seu empresário, recusou ir para o rival porque tem certeza que vai fazer muito ainda pelo Vasco da Gama. Deus te ouça, Caio. Olha aqui, eu tenho um recado muito importante do pessoal da Leão Group. Eu vou ler aqui para vocês. Planejamento é a palavra de ordem para quem sonha em imigrar para os Estados Unidos. Cada passo deve ser dado na hora e na direção certas. Por isso mesmo, agende agora uma reunião online ou presencial com o time da Leão Group e faça uma análise de seu perfil para imigração. @Leão Group no Instagram. Ou então, através do telefone que você está vendo aqui embaixo. Mais 561-859-5914. Mais 561-859-5914. Transforme o seu sonho de morar nos Estados Unidos em realidade. É só procurar a Leão Group. E para concluir esse Avenews, quero mandar alguns abraços e fazer um registro. Abraço ao Wagner França e seu filho Miguel, de 6 anos, assinantes do canal Atenção Vascaínos. Ao Almir Ribeiro, muito obrigado pelas palavras tão carinhosas. É tão legal a gente ouvir isso, Almir, de que você gosta do nosso trabalho, que é uma coisa que você sente falta quando não vem. É muito legal, cara. A gente fica muito feliz mesmo, porque a gente trabalha com muito esforço aqui para poder trazer a vocês a melhor informação, a informação correta, limpa, bem apurada, sem nenhum tipo de especulação. Muito obrigado, Almir, muito carinhoso. E quero mandar um grande abraço ao Dr. Paulo Reis, advogado do Vasco. Doutor Paulo, tá fazendo estripulia, quebrou o pé no sítio, caiu de uma escada, poderia ser pior, mas tá com o pé quebrado, tá lá em sua residência no Leblon, com o pezinho para cima. Se cuida, doutor Paulo, por favor. E eu quero registrar, porque hoje foi um dia muito especial, assim, de alguma maneira moído para mim. Porque hoje se completam 22 anos do gol monumental. O Emerson Rocha lembrou muito bem hoje e já acordei vendo o Bom Dia e me emocionei, com certeza. Mandei uma mensagem para o meu grande amigo, meu grande irmão Juninho Pernambucano, que está na Bélgica com o Lyon fazendo amistosos. Teve um jogo treino hoje, vai fazer um amistoso também na sexta-feira. Mandei a postagem do Vasco para ele, que o Vasco fez uma postagem muito bacana nas redes sociais. O Juninho, inclusive, rebateu e o Juninho me colocou bastante claro. Bem emocionante, Flávio. Mas primeiro a gente tem que agradecer ao Vasco. Com certeza, Juninho. Agradecer ao Vasco e agradecer a vocês que fizeram história. Mas eu queria falar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Eu vi muita gente, muitos jovens, fazendo uma ponderação que talvez algum tempo atrás eu até dissesse não. Mas hoje eu dou uma razão a essa rapaziada. A gente trata muito do passado, a gente vangloria muito a nossa história e temos que fazer. Mas precisamos pensar no presente e no futuro do Vasco. Porque realmente isso é que mexe com a gente, isso que traz um sentimento moído para todos nós.
Porque eu já tenho 50 anos, já vi muito Vasco campeão e quero ver de novo. Quero dar à minha filha, já falei isso aqui para vocês, essa oportunidade de ter alegrias nas arquibancadas dos estádios, de ver um Vasco forte e pujante. E não um Vasco que precisa brigar pelo Raul, com todo respeito ao Raul. É um ótimo jogador, mas o Vasco já teve grandes jogadores na posição. E não um Vasco que não tem dinheiro para competir no mercado, não pode fazer uma contratação. Ah, esse jogador é muito caro, esse jogador não está no orçamento do Vasco. E não um Vasco que tem dificuldades de ter tudo. Tudo é complicado, tudo é difícil, desde a política até a administração, que tenta se arrumar, que tenta se ajustar, mas as marés são muito contras. E eu quero saber até quando isso, porque eu me lembro ano passado eu fiz um vídeo aqui desabafando, e eu nem gosto muito disso. Mandei para os companheiros e muitos disseram, nossa, isso aí vai bombar. Eu não tenho interesse nenhum nisso, zero vaidade, absolutamente zero vaidade. Mas sou torcedor tanto quanto vocês, mas eu tenho, acima de tudo, cabeça fria para analisar. Só que realmente em momentos como esse, que eu me lembro há 22 anos atrás, e você vai ver uma foto aí das arquibancadas do Monumental de Nunes, eu estava lá, eu já contei essa história, eu vi esse jogo, me casei, fui até Buenos Aires para passar a lua de mel e, claro, aproveitar ver o meu Vasco. E foi uma grande alegria, mas olha, passaram-se 22 anos e como as coisas mudaram. Nós éramos muito felizes, éramos pessoas confiantes, alegres, que saíamos na rua com a nossa camisa, que batíamos no peito, não tínhamos medo de ninguém, jogando em Belo Horizonte, jogando em São Paulo, jogando na Argentina, em qualquer lugar. O Vasco era forte, o Vasco era pujante, o Vasco tinha grandes jogadores. Problemas? Tinha muitos, muitos problemas, sempre teve. Estou convivendo no Vasco desde 1987. Já vivi o Vasco antes, vendo jogos, mas profissionalmente desde 87, 88. E nunca foi fácil, sempre foi muito difícil. Mas acho que está na hora de alguma coisa acontecer. Essa conta já está muito grande, já tem muito tempo. Não sei se é de alguma maneira orar ou pedir aos deuses que nos ajudem, mas a gente precisa também fazer com que Deus tenha ajuda, porque o Vasco não se ajuda diante desses nossos pedidos. A gente precisa ter momentos de alegria. Tivemos um ano de 2020 tão complicado, tão difícil, com essa pandemia que nos atrapalha, que nos afasta de pessoas tão queridas, mas que não nos afasta daquilo que a gente gosta mais, além da nossa família, que é o nosso Vasco. Eu quero deixar um recado a todos vocês aqui, agradecer imensamente a Juninho Pernambucano e a todos aqueles craques que fizeram parte daquela partida e daquela conquista, Luizão, Donizete, Wagner, Pedrinho, Felipe, Mauro Galvão, Odivan, todos esses jogadores espetaculares, Carlos Germano, Ramon, todos eles que estiveram, Nasa, Paulo Miranda, todos que estiveram ali honrando a nossa camisa. Muito obrigado por aquele momento tão especial que eu tive a oportunidade, por sorte da vida, de estar ao lado. Mas eu gostaria muito de pedir, nesse dia 22 de julho, se tivesse condição de pedir um presente, que esses tempos pudessem voltar, pelo menos na questão da confiança, da dignidade, da certeza de que o Vasco é muito grande, o Vasco é gigantesco e merece muito o nosso carinho. Boa noite. Tchau. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!